Agora, dá sim para perder um bom peso por mês, porque a gente tem também uns aliados, que são os alimentos que são os termogênicos. Né? Por exemplo, o gengibre. O gengibre é um alimento que é termogênico, além dele ser anti-inflamatório, ele é antioxidante. Então, o que é o termogênico? É um alimento que induz o nosso organismo a queimar mais ainda calorias no processo digestivo. Então, o gengibre, o vinagre de maçã, o brócolis, as folhas verdes escuras, o chocolate amargo, que é a cafeína, né? Tem que ter um teor acima de 65% de cacau. A cafeína também é um alimento... Eu acho que o kiwi, você ser mais atenta, laranja, a ler mais sobre isso, para que começar no supermercado, a gente seja inteligente ao comprar, a fazer compra para a nossa casa. E até inteligente de ensinar, né, a nossa secretária, as pessoas que nos auxiliam, a fazer essa comida de forma saudável, na verdade. Né? Porque, na verdade, também a gente não pensa no que a gente come diariamente. Né? Por isso que eu acho que essa coisa de querer emagrecer é uma coisa milagrosa, é uma coisa muito instantânea. Ela não funciona, porque, na verdade, depois você volta com os mesmos hábitos alimentares, com a mesma rotina ruim que você tinha, de às vezes não tomar café da manhã, já sair correndo para o trabalho, quer dizer, não tem a primeira refeição que vai te alimentar, não tem a segunda, nós vamos falar sobre isso, mas enfim, eu acho que nós temos que, como, né, hoje as coisas estão mais globalizadas, nós podemos ler mais a respeito disso, as pessoas têm que se informar mais. Não é verdade? As pessoas têm que buscar informação e também tem muita informação na mídia, mas elas não absorvem essa informação. Elas têm informação, mas elas não deixam ela ser absorvida. Porque muita gente sabe que tem que tomar café da manhã, mas por que não toma? Porque eu tenho que sair correndo para o trabalho. Por que não acorda por 15 minutinhos mais cedo? Né? Ou deixa pré-preparado na noite anterior. Então tem várias coisas assim que cercam que faz com que a pessoa tenha um pouco de preguiça de fazer aquilo, desânimo, né? Sempre tem que ter alguém para fazer para ela, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é a cozinha. Né? Então, a partir do momento que a nutricionista vai na casa, que vai até a cozinha, que conhece a sua geladeira, a sua despensa, ela conhece seus hábitos. Então, às vezes, não precisa de ficar tão assim drástica no dia a dia no que vai comer. Se for para a cozinha e para a lista de compras e saber o que vai comprar e a forma que vai fazer. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos logo a seguir falando mais a respeito sobre dietas milagrosas. Nós voltamos aqui no nosso Pra Mulher, falando a respeito hoje de dietas milagrosas. Está aqui conosco a Reila e eu queria perguntar agora, Reila, a respeito de a importância de um profissional, no caso a nutricionista como você, nos auxiliar para que a gente possa alcançar uma dieta saudável sem usar esse subterfúgio, essas coisas milagrosas que no final das contas a nossa saúde que vai estar ameaçada. Qual a importância? Sem dúvida. Primeiro, não pode pensar assim... eu não como mais o pão, pão francês, eu não como mais arroz, arroz, chocolate. Não como mais chocolate. Então tem que lembrar que a gente tem uma cadeia alimentar, a gente tem uma pirâmide, né, que é um guia, a pirâmide é o nosso guia, e que tem todos ali os macros e os micronutrientes. Então você precisa de carboidrato para dar energia, porque quando a pessoa fica assim, eu não vou comer mais pão. A partir de hoje eu não como pão, a partir de hoje eu não como arroz, vou ficar tantos dias sem comer pão e arroz. Né? O arroz e o pão, eles transformam o carboidrato em glicose, que é o açúcar. Então o açúcar que passa na nossa barreira e vai para o cérebro. É esse açúcar que nos dá concentração, né? Que ao mesmo tempo nos dá alegria, que nos acalma, que nos acalenta. E a gente precisa do açúcar, né, no nosso sangue. Então a pessoa, quando ela fica sem comer esse açúcar ou carboidrato, ela fica desconcentrada, ela fica irritada. Pode até chegar na hipoglicemia. Claro, pode chegar em hipoglicemia, pode ter visão ficar meia turva, ter até desmaios. Então tem uma série de reações fisiológicas que ocorrem com o organismo. A pessoa que fica mais de 3 horas e meia sem alimentar, que é aquele espaço longo também, ela está sem essa glicose, então ela já fica, além dessas reações, ela pega e acumula gordura abdominal. E há também um possível aumento no colesterol e há uma resistência à insulina também. Então tudo isso compromete a saúde. Então não adianta pegar e falar assim, eu vou ficar sem o carboidrato. Você precisa para dar energia. Eu vou ficar sem a proteína. Sem a proteína. Não pode, porque a proteína é a nossa fonte de defesa. Então a gente precisa de proteína. Vou só tomar líquido durante não sei quantos dias. Então, tudo terrível, porque a dieta líquida, você não vai ter um aporte proteico, né, da forma que precisa, necessário. Calórico também não.
né, que a gente não pode pensar em fazer uma dieta dessa que é para uma pessoa que não sabe quem que é, e começar a usar de revista, porque a pessoa segue o quê? Menos do que o basal. O que é o basal? É o máximo, é o que você precisa, o mínimo que você precisa para você respirar, para você dormir, para seus órgãos funcionarem. Então não dá para você seguir uma dieta abaixo de um basal. Você tem que ter o basal e mais um pouquinho para você fazer suas atividades, né? E isso tudo é prejudicial. E a proteína, quando você fala assim, eu vou ficar sem proteína, acaba que você fica sem defesa, sistema imunológico baixo, começa a dar as carências. Olha quantas coisas que muitas coisas acontecem. Né, aparece herpes, né, devido às carências e aos estresses, carências nutricionais e estresse. Né, aparece herpes, da queda de cabelo, as unhas ficam fracas. Então, a pele também. E esse efeito sanfona, a pessoa faça uma dieta, volta a engordar. Esquece dela. Esquece. Isso causa a pele fica mais elástica. Fora que a musculatura fica toda flácida, porque nós fica sabemos. Flácida, dá estrias. Nós sabemos que uma boa, né, como se fala, uma boa dieta, ela vem acompanhada com algumas coisas, que é atividade física. Não adianta Sem também dúvida. A pessoa emagrecer não praticando uma atividade física, além dela te auxiliar ao emagrecimento, ela vai te trazer alguns benefícios. Como musculatura, enrijecer sua musculatura, porque às vezes as pessoas ficam magras, mas ficam feias. Não é verdade? E é ficam incrível, flácidas. uma coisa que muita gente fala assim, eu detesto fazer exercício. Eu falo, então, nada na vida da gente, a princípio, você tem que ter prazer. Você tem que ter disciplina e fazer. Quando a gente é criança, a gente não é obrigada, a mãe não obriga, menino vai tomar banho, menino vai escovar dente, já fez tarefa. Aí você cresce. Hoje precisa da mãe falar, vai tomar banho, vai estudar para você ser gente, né, gente? As pessoas, elas já estão mais informadas também. Já estão mais informadas. Então, hoje é muito mais fácil isso. Eu falo assim, olha, vai, tenta, faz um mês. Tenta, esforça para fazer um mês de exercício físico. O prazer que você vai ter, principalmente pós-exercício, você vai querer voltar. E tem acontecido muito isso. A gente muda até para comer, né? Muda para tudo. Quando a gente começa a praticar atividade física, é a questão da autoestima também, que eleva a nossa autoestima. A gente começa a se sentir um pouco mais bonita, a gente olha no espelho, se acha mais bonita. Isso tudo é efeito, né? Que a gente sabe quantas coisas hormonais estão acontecendo. A liberação de endorfinas, né? Você termina o exercício físico, libera a sua endorfina, você já fica assim, mais alegre, né? Dá aquela... Às vezes a pessoa sai de casa assim, triste, meio que deprimida, eu falo, vai fazer uma caminhadinha, ela volta com outra cabeça. Porque não é pensar só, eu vou fazer exercício físico para eu emagrecer, para tonificar, para eu hipertrofiar, não. É pensar na minha saúde. Porque se isso me desestressa, se isso me dá uma sensação gostosa, saudável, consequentemente, eu vou perder peso.